Aleluia. Amém. Continuando diz, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Eu quero dar uma pausa aqui, irmãos. Eu amo esse versículo porque antes de eu realmente receber uma revelação desse versículo, irmãos, eu vivia tentando, embaraçado, né? Eu vivia embaraçado com as situações, com as circunstâncias dessa vida e vivia pedindo para Deus me desembaraçar. Eu vivia pedindo para Deus resolver os meus problemas. Eu vivia pedindo para Deus resolver a situação da minha vida. Resolve aqui, Deus. Resolve ali. Faz isso aqui, Deus. Eu não aguento mais. Aí eu vivia assim, de braços cruzados, pedindo para Deus. Resolve aqui, Senhor. Resolve aqui. Eu estou orando, olha só. E passava muitas vezes a noite inteira orando. Mas quando eu aprendi, irmãos, não somente com esse versículo, mas esse versículo é muito claro. Ele diz que somos nós que devemos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o embaraço que segura, porque não tem como alguém correr embaraçado, não vai conseguir correr, não tem como alguém correr estando carregando um peso nas suas costas, um peso na sua vida, não tem como, vai ser devagar o negócio, mas se você entender que você pode sim, através da palavra, se desembaraçar de tudo aquilo que te atrapalha, você vai sim correr a carreira que te é proposta pelo próprio Deus. Aleluia, amém, glória a Deus. Então, nós é que devemos nos desembaraçar. A maturidade, irmãos, vai nos fazer entender este princípio e vai nos fazer, através da palavra, nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha de correr a carreira. Amém. A maturidade, irmãos, ela vai assumir a responsabilidade. A maturidade, ela assume a responsabilidade daquilo que compete a nós fazermos. E não somente está atribuindo a Deus, né? Às vezes é a Deus, às vezes o diabo, às vezes as pessoas, às vezes até o pastor, enfim. Mas, queridos, se cada um de nós assumirmos o nosso papel, a nossa responsabilidade e através da palavra nos desembaraçar, vamos todos correr com mais velocidade a carreira. Aleluia. Olha só que interessante, ele diz, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado também deve ser largado, deve ser desfeito, irmãos, através de nós, amém? Uma vez que Jesus já pagou, irmãos, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo foi suficiente, irmãos, para nos tirar, nos livrar desta vida. Aleluia. Então agora cabe a nós nos desembaraçar e deixar tudo aquilo, porque o pecado, irmãos, ele sim nos assedia, né? Mas cabe a nós não aceitarmos, não vivermos esse tipo de assédio, né? Ou não aceitarmos, porque nós somos da fé. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz, corramos. Eu amo essa palavra quando diz corramos, porque é possível sim, irmãos, através da palavra de Deus, quando sendo guiado pelo Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, correr com velocidade. Amém. Você está recebendo uma palavra para você sair daqui animado, cada vez mais animado nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. E aí diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe, irmãos, no meio da corrida, muitas vezes, pode bater o cansaço, pode. Muitas vezes, no meio da corrida, a carne, ela pode querer apontar para você que já deu o limite dela. Mas nós sabemos, irmãos, que sempre tem algo a mais. Se nós nos erguermos por dentro, no Espírito, com a motivação correta, irmãos, nós vamos conseguir andar e correr além, irmãos, daquilo que nós pensávamos. Porque, sabe, irmãos, muitas vezes os sentimentos, a nossa alma vai tentar trazer uma limitação para nós. Mas sabe, irmãos, se nós formos guiados pelo Espírito, nós vamos avançar com mais velocidade e uma distância ainda maior. E aí nessa parte o escritor diz assim, olha, com perseverança.
Porque ainda que o cansaço chegue, ainda que a situação ali chegue, mas você vai perseverar na corrida. Porque no final dela existe uma coroa. Aleluia. No final dela existe um galardão. No final dela existe um prêmio da soberana vocação. Aleluia. Amém. Se eu me mantenho olhando para o alvo, irmãos, eu tenho mais motivação, eu sou mais motivado para correr a carreira. Agora, sabe, irmãos, numa corrida existem muitas situações, né? Nós estamos falando de corrida aqui. Numa corrida, por exemplo, algumas pessoas podem diminuir a sua velocidade ao começar a se distrair com as coisas que estão ao redor. Não é verdade? Quem já assistiu aqui, por exemplo, a maratona, uma maratona, né? Que tem, né, São Paulo, né? Rio acho que tem também, né? Tem várias maratonas por aí, né? Maratona de São Silvestre. Irmãos, os corredores, eles estão focados, eles estão correndo, avançando, eles têm um objetivo, têm um alvo, eles não podem ficar distraídos com a torcida ali do lado. Porque a torcida, muitas vezes ela está torcendo a favor, às vezes ela está torcendo contra. Sabe? E se eu ficar me distrair, irmãos, aí eu diminuo, eu perco a velocidade, eu perco, e aí eu fico me enchendo daquilo, e a minha motivação começa agora a enfraquecer. Agora, se eu ficar olhando para o alvo e não me distrair com a torcida, seja ela a favor ou contra, eu vou olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Aí eu não vou diminuir a velocidade, eu ainda vou estar mais motivado a acelerar ainda mais, porque eu não vejo a hora de chegar. Oh, aleluia. Aleluia. Você já viu um corredor, irmãos? Por exemplo, isso é comprovado, um corredor que fica olhando para trás, irmãos, ele perde velocidade, ele não consegue continuar na velocidade que ele deveria. Você não foi chamado para olhar para trás. Você não foi chamado para ficar olhando para as distrações. Você foi chamado para olhar para o alvo, correr a carreira que Deus propôs para você. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, é necessário sim perseverança. Aleluia. Se é necessário perseverança, irmãos, é porque muitas vezes o corpo, ou até mesmo a alma, vai ter momentos que vai querer desistir, ou pender para aquilo que aparentemente é mais fácil. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, irmãos, nós devemos perseverar naquilo que nós temos pela palavra certeza de que é o caminho certo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aleluia. O autor e consumador da fé. Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos, de ter tido uma vida de fé. Aleluia. E se eu olho para Jesus, irmãos, eu tenho uma vida com muito mais sucesso. Amém. Porque Jesus é o maior exemplo, irmãos. Jesus, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tem gente que pensa assim, Jesus, ele foi Jesus, ele aconteceu tudo o que aconteceu, porque talvez ele não recebeu a tentação que eu recebo. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Até naquela área que você imagina assim, será que Jesus foi tentado? Ele foi tentado, irmãos. Ele estava como um homem nessa terra. Mas ele sem pecado, irmãos, ele continuou correndo a carreira, olhando para o alvo. Aleluia. Para o chamado dele, olhando para o propósito dele, olhando para a sua vida, irmãos. Hoje, Jesus venceu todas as situações, irmãos, olhando para o resultado do sacrifício que ele deveria fazer, da corrida que ele estava correndo. E assim somos nós. Nós temos que continuar correndo a carreira com velocidades, perseverando, sem desanimar, irmãos, olhando para o alvo, para o resultado. Aleluia. Sabe, irmãos, além da nossa própria vida ter sido alcançada pela palavra, Deus deseja, existe um propósito de Deus de alcançar outras vidas através de você. Existem muitas vidas, muitas pessoas, irmãos, esperando ser influenciado por você. Amém? Desejando ser influenciado por você para o que é certo. Aleluia.
Glória a Deus, amém? Então, continuando, diz, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha só, irmãos, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha só que interessante, irmãos. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. A Bíblia está falando, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus, olhar para a carreira que ele correu, irmãos, amém? Realmente olhando para ele, tendo a carreira dele como exemplo, para que nós não venhamos mais nos fadigar ou até desmaiar na nossa alma, desfalecer. Porque se eu olho para Jesus, eu tenho um bom exemplo. Eu tenho que viver esta palavra, amém? Aí quando você olha para Jesus, tem um bom exemplo, segue o exemplo dele, vive a palavra, outras pessoas podem olhar para você, seguir o seu exemplo e também praticar essa palavra. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É possível sim imitar bons princípios, é possível sim imitar bom exemplo, irmãos. Aleluia. Uma prática da palavra de Deus. Aleluia. Você foi chamado para correr, queridos, com velocidade, amém? E sabe, irmãos, quem é da fé não importa a circunstância, quem é da fé glorifica a Deus, irmãos, quem é da fé glorifica a Deus até mesmo dentro da cadeia, com mãos e pés amarrados. E tem gente aí que talvez esteja segurando o sorriso, ou esteja um pouco bravo por qualquer outra coisa. Eu quero dizer para você, você tem muitos motivos para sorrir. Amém. Aleluia. Jesus suportou a cruz, queridos, para você sorrir. Aleluia. Para você não se fadigar ou não desmaiar na vossa alma, né, na vossa mente. Não, queridos, você foi chamado para ter a sua alma renovada com a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Eita, Deus bom demais, hein? Correndo a carreira, queridos, correndo a carreira. Mas sabe, irmão, só dá para correr quem realmente se dedica a algum esforço, algum tipo de esforço, irmãos. Não tem como. Eu nunca vi alguém correndo só com a mente, né? Ou correndo só com a vontade. Sabe, irmãos, a fé ela vai muito além da vontade, irmãos. A fé tem que ter atitude. Ah, não, eu tenho muita vontade, sim, eu tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, né? Um camarada, ele é especialista em vontade, né? Devia ser fulano de tal, sobrenome devia ser vontade, porque só tem muita vontade, mas atitude não tem. Sabe, irmãos, o que muda tudo é a atitude. Ah, eu tenho vontade de correr, mas aí não se mexe do lugar. Corra! Amém? Você só vai correr e alcançar, irmão, se você sair da tua zona de conforto e começar a agir em direção àquilo que você está desejando. Aleluia. Eita glória. Não tem como, irmãos. Não é feito de vontade, é feito de atitude. A vontade, sim, ela deve ser um resultado, e ela é um resultado de um espírito novo, né? de um espírito guiado, o nosso espírito humano sendo guiado pelo Espírito de Deus, amém? É resultado, irmãos, só que mesmo assim precisa de atitude. Não, Deus, queridos, você não é uma marionete. Você não é uma marionete de Deus. Deus não está lá no céu assim, ó, com um fiozinho, e você está aqui assim, ó, só esperando, e Deus fazendo assim, ó, anda aqui, mexe, volta aqui, faz aqui. Não, queridos, você não foi chamado para ser uma marionete. Você é o filho de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, queridos. Amém. Você tem, queridos, um espírito agora novo, que pode ser guiado pela palavra, guiado pelo Espírito, irmãos, que não é conduzido por qualquer coisa, não. Você é para ser guiado pelo Espírito, mas Deus é cavalheiro. Deus não vai forçar você, amém, a fazer alguma coisa, irmãos, sem que você tome a atitude a fazer. Deus te mostra o caminho, ó, tem o certo e tem o errado, faz o que é certo. Aleluia. Amém. Bom, hein? Abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4.
Aleluia. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 4 até o 6, nós vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. Você ama a palavra? Glória a Deus, aleluia. Você ama a palavra mais do que muitas coisas que o mundo pode te oferecer? Aleluia. Oi? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 em diante, alguns versículos ali. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Só pode correr quem está bem alimentado. Mas essa corrida é espiritual. Amém? Se eu não alimentar o meu espírito, não tem como correr. Irmãos, não tem como eu correr. Se eu estiver mal alimentado, estiver sem comer raquítico, irmãos, eu não vou conseguir correr, eu não vou conseguir, talvez eu não consiga nem completar a carreira. Mas agora, se eu estiver bem alimentado, irmãos, se eu estiver espiritualmente cheio da palavra, bem alimentável, saudável espiritualmente, eu vou conseguir correr com velocidade, vou alcançar o meu objetivo, irmãos, vou completar a carreira, vou alcançar o prêmio da soberana vocação, eu vou chegar lá. Você vai chegar lá, porque você está alimentando a sua vida espiritual com a palavra de Deus. Você não está se permitindo ser seduzido pelas artimanhas do diabo. Você está rejeitando as setas do diabo. Você está alimentando a sua vida espiritual com a palavra de Deus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo traz algumas ilustrações para ensinar a caminhada cristã, amém? O nosso chamado, a viver o nosso chamado, a propagação do reino de Deus, amém? Então ele diz assim, nenhum soldado em serviço, ele está comparando a nossa vida com a vida de um soldado que está exercendo, né, a sua, como é que se chama? A sua carreira no exército. Amém? Então ele diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Aleluia. Não tem como, irmãos, ele tem um objetivo, você tem um objetivo nessa terra, queridos. Você tem um objetivo, existe um propósito específico para você nessa terra. E o propósito que é específico para você, o teu irmão não pode fazer aquilo que é específico para você fazer, queridos. Amém? Aquilo que é você, é você. Se você não fizer, talvez você leve, se Jesus não voltar, você leve para o caixão junto com você. Estou dando um exemplo, né? Na carne, né? Porque lá no céu não entra coisa que não é boa, né? Você entende? Então, queridos, a importância de nós realmente ser sensíveis ao Espírito Santo e cumprir a nosso chamado, a nossa carreira. Olha o que diz ali, sem se envolver com os negócios dessa vida, ou seja, em outras palavras, sem ficar embaraçado com tudo aquilo que nos impeça. Amém? Eu vou dizer uma coisa para você, quando nós, irmãos, temos a compreensão da nossa verdadeira identidade, tudo o demais fica secundário. Por exemplo, eu sei que eu sou filho de Deus, embaixador do reino de Deus, estou nessa terra com um propósito específico e através da minha vida eu quero que muitas pessoas encontrem o caminho da salvação e da eternidade com Deus. Então, se eu sei que esse é o meu propósito, tudo que for demais, eu preciso usar a meu favor, em favor de que isso aconteça com mais velocidade. Amém? Por exemplo, né, uma profissão, por exemplo. Antes de você ter uma profissão em alguma coisa, você é filho de Deus. Você é chamado por Deus. Existe um propósito na sua vida. Então, que esta profissão, que é o resultado até mesmo de talentos que Deus colocou na tua vida, sirva para promover aquilo que você verdadeiramente é. Aleluia. Amém? E não ao contrário. Porque se você fizer assim, irmãos, a Bíblia diz, Jesus fala também, e existe promessa, queridos, que é a vontade de Deus, que nós vamos correr com mais velocidade, vamos comer o melhor dessa terra, vamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da vida.
Aleluia. Amém. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu sou filho, eu sou embaixador do reino, eu sou propagador do reino, eu sou um propagador, irmãos, do caminho da salvação, da palavra, irmãos, para que pessoas sejam transformadas, libertas. Sabe, irmãos, pessoas, elas terão a sua eternidade mudada através do propósito que Deus tem na minha vida, na sua vida. Isso muda tudo. Porque coisas, irmãos, materiais, essas coisas, são boas, importantes, Deus deseja nos dar, sim, mas como uma consequência de fidelidade, gratidão e trabalho. Amém? Eita glória! Vamos lá. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou ou o alistou. Versículo 5, do capítulo 2 de 2 Timóteo. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar ou se não competir segundo as normas. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão de regulamento. Tem uma outra versão que diz conforme o regulamento. Nenhum atleta ele pode ser considerado um vencedor se ele não competir conforme o regulamento. Irmãos, nós estamos todos correndo a carreira e existe um regulamento. Amém? Por exemplo, no esporte, né? A pessoa pode ser o melhor que for em qualquer modalidade. Ela pode ser top mesmo, a pessoa, olha, muito boa. Mas se ele não competir conforme os regulamentos daquela modalidade, ele não vai vencer. Ele não vai ganhar o prêmio, ele não vai ser um vencedor. E sabe, irmãos, na nossa vida espiritual não é diferente. Na nossa vida cristã não é diferente. Estamos todos correndo a carreira, mas existe um regulamento. Não importa, muitas vezes, você ter velocidade. Você tem que ter velocidade, mas também tem que estar acompanhado com você com o regulamento, para que você possa ser considerado um vencedor e receber a coroa, o galardão. Amém? O galardão, irmãos, aleluia. Glória a Deus. E é isso que ele está falando aqui de regulamento? Ele diz assim, irmãos, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as normas, segundo o regulamento. Aleluia. Nós fomos chamados para correr a carreira, para avançar, para cumprir o nosso chamado, irmãos, para cumprir os nossos dias nessa terra, irmãos, conforme o regulamento. Onde é que está o regulamento aqui? O regulamento é a palavra de Deus. Amém? Então, eu posso estar correndo, eu posso estar na frente de todo mundo, irmãos, mas se eu não tiver com a palavra, então, na verdade, eu não estou na frente, porque eu não vou ser considerado um vencedor, porque existe um regulamento. Amém? Oh, aleluia. Você ainda me ama? Aleluia. Glória a Deus por esse regulamento, né? Glória a Deus. Sabe o que é regulamento? O regulamento é uma norma que regula, ou seja, que mantém você no lugar certo. Amém? Regulamento, regula, né? Ou seja, não vai para cá, aqui tem um caminho de morte, não, vai para cá, que aqui é caminho de vida. Amém? Então, é segurança para nós, irmãos, corrermos a carreira, irmãos, estar sobre este regulamento da palavra. Porque a carne, irmãos, ela luta contra o espírito. Né? A carne luta contra o espírito. A carne ela vai querer inclinar para as vontades da carne. Mas o espírito não. O espírito ele é inclinado a satisfazer os desejos daquele que nos alistou. Aleluia. Aleluia. Amém. Versículo 6 agora. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha só que interessante. Se você correr a tua carreira com a motivação certa, conforme o regulamento, você vai frutificar e você vai ser o primeiro a se alimentar daquele fruto. Aleluia. Amém? É o que ele está falando aqui também. É importante isso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então ele fala de soldado, primeira coisa, irmãos, livrar-se do embaraço, não ficar envolvido com as distrações, manter-se perseverante, aleluia, na corrida, amém? Não olhar para trás, não olhar para o lado, olhar para frente, irmãos, aleluia, em nome de Jesus, aleluia.
Segunda coisa, irmãos, nós vimos aqui a questão do regulamento, que é importante, irmãos, nós andarmos conforme o regulamento. E agora diz que existe um resultado para aquele que assim o faz. Aleluia. Amém? Eita glória, bom demais, hein? Falando em regulamento, irmãos, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, verso 2, fala sobre a lei de Cristo. A lei de Cristo, irmãos, são os seus mandamentos, são os seus ensinamentos, são as suas ordenanças. Amém? Existe uma lei espiritual, existe uma lei para um crescimento espiritual, e essa lei está embasada com os ensinamentos de Jesus. Amém? Aleluia. Então, se Jesus falou, irmãos, está falado o negócio. Aleluia. Se ele me deu um exemplo, está dado o exemplo. Eu vou seguir o exemplo dele. Aleluia. Glória a Deus. Então existe a lei de Cristo. E a lei da fé também, conforme Romanos 3:27, fala sobre a lei da fé. Sabe, irmãos, essa corrida é espiritual. E nós vamos conseguir se manter com velocidade, irmãos, conquistando as coisas que Deus tem disponível para nós, através da lei da fé, através da fé. A fé é espiritual e a fé produz uma ação correspondente. A fé não fica esperando. A fé, ela caminha em direção. A fé, ela vai em direção àquilo que nós desejamos pela palavra. Então, queridos, se os teus sonhos estão alinhados com a palavra, pode ir em direção que Deus é fiel para realizá-los na tua vida. Amém? Tem muita gente sonhando muito, sonhando um monte, mas não consulta o Senhor para saber se esse sonho realmente é o melhor para a sua vida. Amém? É verdade, irmãos, porque é como eu falei agora há pouco, né? Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final deles é caminhos de morte. Muitas vezes o homem tem uma impressão de situações, de coisas, mas Deus tem outra. E sabe que Deus é o nosso Criador, Ele conhece você, irmãos, por dentro e por fora. Amém? Ele montou você. Montou. Eu vou usar essa expressão, né? Ele gerou você. Ele formou você. Ele é o Criador. Ele sabe, Ele te conhece por fora e por dentro. O teu pastor conhece você por fora. Mas o sumo pastor conhece você por dentro, hein? Amém? A nossa vida, irmãos, está completamente transparente aos olhos de Deus. Pode se esconder de todo mundo, mas de Deus não se esconde. Vai ser revelado. Amém? Se for revelado na terra ainda, irmãos, ainda dá tempo, né? Mas dependendo do que for, irmão, se for revelado na eternidade, aí, meu irmão, aí é tarde demais. A revelação vai ser realmente para a sentença. Mas você foi chamado para correr a carreira sendo um exemplo a ser seguido. Sabe aquela pessoa que é contagiante? Né? Tem pessoa que é contagiante, né? É verdade, irmãos. Tem pessoa que você olha para a pessoa, nossa, que legal, né? A alegria é assim. Por exemplo, você está num lugar, não tem, daqui a pouco um começa a rir, mas dá risada com gosto mesmo, né? Não é uma risada, começa a rir, daqui a pouco o outro começa ali a olhar assim. Pode até começar assim meio desconfiado, né? Mas vai começar assim, o que esse camarada está rindo? Daqui a pouco vai começar a rir da cara dele. Não é nem de nada. Não sabe de nada, não estava participando, mas está rindo da cara dele. Daqui a pouco já não está mais rindo da cara dele, já está rindo já porque realmente contagiou o negócio. É o ambiente da alegria. Né? Amém? Que as pessoas venham ser contagiadas por atitudes certas da nossa vida. Amém? Eu desejo pela palavra, irmãos, você não tem o bocejar? Quando uma pessoa abre a boca, né? Né? E aí daqui a pouco tu vê um bocejando, outro bocejando, porque é uma coisa que contagia, né? É uma coisa que é interessante isso. E eu desejo que a minha vida seja assim. Aleluia, pela palavra de Deus, irmãos, influenciando pessoas e geração, irmãos. Aleluia, que você venha desejar isso também. Aleluia. Que quando menos você perceber, vai ser assim, igual um bocejo, né? Você vai estar caminhando, vai estar fazendo qualquer coisa, de uma forma natural, você vai se expressar, amém? Ou você vai agir de uma forma natural, como luz do mundo e sal da terra, e as pessoas elas vão pegar e vão ser inclinadas a praticar as mesmas coisas.
Amém? Tamanha é a unção e a intimidade que você tem com Deus. Tamanha é a intimidade, irmãos, e o envolvimento que você está tendo com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Aleluia. Não importa, irmãos, não importa. Não importa. Assim, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Da mesma forma que existe a influência que contagia para o que é certo, tem a influência que contagia para aquilo que é errado. Então, foge desse tipo de influência, irmãos. A Bíblia diz lá em Salmo número 1, né? Diz assim, ó, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Amém. Nós não devemos andar sobre o conselho dos ímpios. Nós devemos, irmãos, andar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dará o seu fruto na estação própria. E nem as suas folhas secarão e nem murcharão. Aleluia, aleluia. Eita glória. Aleluia, que nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, queridos, para correr com velocidade. Nós não temos mais tempo, querido, de ficar. Não, é para correr mesmo, irmãos. Vamos correr. Aleluia. Você foi chamado para correr a carreira, irmãos. Não é rastejar a carreira. Você não foi chamado para lamuriar a carreira. Você foi chamado para correr, irmãos, com velocidade, com força, com vontade, irmãos. Aleluia. Pressão? Pressão tem. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Amém? Irmãos, pressão, quanto mais pressão vinha contra Jesus, aí que o negócio parecia que era um efeito inverso, reverso, né? Por exemplo, as aflições, a pressão vinha contra Jesus para tentar, de repente, fazer ele parar. Daí, pelo contrário, aí ele saía curando, assim, as pessoas iam sendo curadas igual pipoca do lado dele, de Jesus, né? Chegava perto de Jesus, só estourava curado, assim, curado, curado, sabe? E é assim, irmãos, a nossa vida, quando a pressão vir, ela vai fazer sair de dentro o que tem dentro. Se você está cheio da palavra, é a palavra que vai sair. Se sair a palavra, é milagre que está saindo. A Bíblia diz que a palavra é espírito e vida. Irmãos, Deus tem compromisso e responsabilidade com a palavra dele. Se é a palavra que sai da sua boca, irmãos, crendo no coração, pode esperar o resultado. Pode esperar. Agora, se não sai, se em vez de sair a palavra de Deus, sair a palavra do sei lá quem, tá, né? Daí não vai produzir milagre, irmãos, vai produzir, pelo contrário, vai gerar morte. A Bíblia diz que no poder da língua existe a bênção e a maldição, a vida ou a morte. A Bíblia compara inclusive a língua como um leme de um grande navio. O leme é tão pequeno, o navio é tão grande, mas o leme ele é capaz de conduzir o navio para a direção que ele quer. Assim é a língua. Capaz de conduzir o corpo todo para algum lugar. Irmãos, que saia, quando a pressão surgir, irmãos, você vai sair palavra de dentro de você. Quando a pressão tentar fazer você parar de correr a carreira, aí que você vai correr mais ainda, com mais força, porque você vai estar embasado, irmãos, na palavra de Deus. Amém? Eita glória, abra comigo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Aleluia. Eita glória. Filipenses capítulo 3, verso 12. Você foi chamado para avançar, para correr a carreira, para conquistar. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para completar a carreira, irmãos. Você não foi chamado por Deus apenas para participar da corrida e ficar parado no meio do caminho. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que, na verdade, eles até não... Tem algumas pessoas que desviaram do caminho. Mas tem algumas pessoas que estão no caminho, mas estão parados. Estão no meio da corrida. Existe uma corrida, mas parou, foi diminuindo a velocidade e está parado. Alguns estão parados assim, outros estão parados assim, outros estão parados sentados, outros estão deitados no meio do caminho. Mas sabe, você não foi chamado para estar nessa situação. Você foi chamado para estar correndo a carreira. Amém? Você vai perguntar à pessoa, não, eu estou tranquilo. Mas está parado.
está deixando de viver tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Deus tem sonhos a teu respeito, Deus tem desejos a teu respeito, que só serão cumpridos quando você correr a carreira. O cemitério está assim, irmãos, está cheio de sonhos, de desejos, sabe, irmãos, de dons que deixaram de ser usados, de ministérios que deixaram de ser exercidos, porque ficaram esperando por Deus para que Deus fizesse alguma coisa. Deus vai fazer aquilo que não compete a nós fazermos, ou que nós não temos condições de fazer, que é o sobrenatural, irmãos. Agora, aquilo que é o natural, aquilo que é possível de nós fazermos, Deus não vai fazer, somos nós que temos que fazer. Amém? Deus nos alistou para uma corrida, e lá na frente está o prêmio da soberana vocação. Está tudo certo, irmãos, está tudo certinho. E você foi colocado ali no meio da corrida. Agora só compete a você correr em direção, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, sem se distrair, irmãos, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha aqui que excelente ensinamento, queridos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, um dos segredos para que nós venhamos correr a carreira com velocidade e concluir a carreira e alcançar o prêmio, irmãos, é não ficar olhando para trás. Esquecer-se das coisas que para trás ficaram. Irmãos, a Bíblia diz que até Deus esquece dos pecados e foi a tal ponto, irmãos, de ser lançado no mar do esquecimento. Amém? Deus não faz questão, irmãos, Deus não faz questão de ficar lembrando a tua vida passada. Ele não faz questão, Deus não tem prazer em ficar te lembrando, irmãos, de uma vida que você levou no passado, irmãos. Deus deseja que você olhe para frente, tenha uma mudança de vida, uma mudança de atitude e corra a carreira. Amém? Aleluia! Aí tem pessoas que ficam olhando, mas o apóstolo Paulo fala assim, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Esquece. Amém? Primeiro, esqueça. Só tem como correr com velocidade, correr a carreira com sucesso, irmãos, quem esquece do passado. Quem não fica olhando para trás, irmãos. Nem caranguejo, né? Esse tempo atrás eu até usei o exemplo do caranguejo, mas o caranguejo, na verdade, ele anda para o lado. Eu não conheço, não sei se tem algum animal que anda para trás. É estranho esse negócio, né? Mas se olhar é para frente, olha, você tem que andar para frente, irmãos. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, obrigado, Pai. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aleluia, para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Aleluia, para o alvo, queridos. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Essa palavra perfeito aqui é traduzida no original como maduro. Amém? Ele está falando aqui, no versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 17 agora. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Amém? Aquilo que nós estávamos falando, né? É possível sim, irmãos, nós temos um modelo a ser seguido, se o nosso modelo for Jesus. Amém? Se o meu modelo é Jesus e eu sigo o modelo dele, então as pessoas podem seguir o meu. Amém. Aleluia.
E eu, irmãos, vou dizer para você, eu amo essa palavra, irmãos, e eu caminho em direção realmente a esta posição. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando algo, enquanto as pessoas precisavam olhar para o modelo dele e seguir o exemplo dele, irmãos. Tinha alguns que estavam andando ali no meio, mas que ele estava declarando até como inimigo da cruz de Cristo. Eu vou dizer, irmãos, não importa, irmãos, às vezes pode até acontecer de ter pessoas que se aproximam de você, que seja considerado como inimigo da cruz, irmãos. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui, para nós embasar isso que nós estamos falando. Diz assim no versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ele está dando exemplo de pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa pátria é celestial, queridos. Estamos de passagem aqui, estamos correndo a carreira, avançando, prosseguindo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Versículo 4, o qual transformará o nosso corpo mortal, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Que bênção, irmãos. Ele está dizendo assim, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, corramos com velocidade, corram a carreira, até que um dia nós teremos o nosso corpo glorificado, e assim como é o corpo dele, será o nosso. Amém. Então, irmãos, não condicione o teu corpo e a tua mente, irmãos, às vontades da carne. Não condicione o teu corpo e a tua mente às sugestões do diabo. Não condicione o teu corpo e a tua mente, irmãos, talvez a fraqueza. Não, irmãos, condicione a tua mente, irmãos, e ao teu corpo ao que a palavra de Deus diz. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus conhece você, Deus nos conhece, irmãos, nós sempre podemos dar um pouco mais. Se nós formos guiados pelo Espírito. A nossa verdadeira identidade é espiritual, irmãos. Você foi chamado para correr. Aleluia. Você foi chamado para correr. Correr, irmãos. Não temos mais tempo, é tempo de ganhar almas, é tempo de fazer a obra de Deus, é tempo de se alegrar, é tempo de, conquistar, irmãos, é tempo de resplandecer a luz de Cristo. Amém? É tempo de propagar o reino de Deus, irmãos, é tempo, irmãos, vamos fazer isso, porque a nossa pátria está nos aguardando. Amém? Façamos a nossa parte, oramos, irmãos, oramos, fizemos a nossa parte como cidadão, nós vamos fazendo, mas nós temos que ter uma coisa em mente, nós estamos correndo a carreira, aleluia, com um objetivo, amém? Alcançar o prêmio da soberana vocação, a nossa pátria celestial, teremos o nosso corpo glorificado, irmãos, e nós vamos estar reinando com o Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, aleluia. Chamar o aleluia, louvor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Você foi chamado para correr. Você foi chamado para correr, irmãos. Você veio nessa noite, nesse lugar, para receber uma palavra de ousadia, de ânimo para você. Aleluia. Não fique preso às sugestões do diabo. Eu quero orar com você.